Diz assim Mateus 7, 24: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grego-ciro-fenícia. Ô, gente, mas vocês estão em Mateus, eu falei Marcos capítulo 7. Eu vou te falar, viu? Vocês estão me deixando nervoso. Eu vou te falar. Eu falo Marcos, alguém soprou Mateus. Sai daqui, Mateus, é Marcos que eu chamei. Sai daqui, Mateus, o lugar é de Marcos. Desculpe, gente, eu falei Mateus mesmo. Só que trocaram o texto aqui, agora vamos no outro lá. Marcos capítulo 7, versículo 24. Foi a queda, gente, foi a queda, a culpa é a queda. Vocês não viram que eu bati a cabeça? Não, ninguém viu, né? Ninguém percebeu, tá certo. Então tá bom. Agora é Marcos capítulo 7, versículo 24. Amém? Estou até com vergonha de ler agora, não sei. Meu Pai, glória a Deus. O bom é que eu tiro de letra, né? E levantando-se dali, foi para o território de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro eu saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Continuando, e ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxe-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele, e tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos do céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgava, e admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir o surdo e falar os mudos. Vamos repetir junto comigo? Tudo tinham também uns poucos peixinhos, e tendo-lhe dado graça. Desculpa, aqui vai mais para frente, só até aqui. O texto nos impressiona, né? E é Jesus, e adoramos Ele nessa noite, louvamos a Trindade, Jesus, o Pai, o Espírito Santo. E agora nós vimos Cristo na sua obra na face da terra, naquela região, pegando Galileia, pegando Judeia, Decápolis, que já não era uma região ligado aos judeus, né? Ele continua fazendo os seus milagres.
duas coisas que a gente vem perceber aqui sobre a questão de fé. As duas pessoas curadas aqui foi através de intermediação de outras pessoas. Primeiro, endemoniado, né? O outro, surdo e gago. E todos dois receberam essa graça de Deus, né, por Cristo Jesus, através de pessoa. Jesus nunca deixou de usar os seus dons, a qual ele tinha, que vinha lá do trono da graça, e ele dizia isso. Mas ele tinha um foco. E o foco dele nós vamos ver lá na frente, mas isso estava englobado dentro do foco de Jesus. Foco é algo que você está mirando, fazendo, e não tira os olhos dele. Tudo o que Jesus fazia. Mas o que me trouxe nesse texto, ou seja, que Deus me levou nesse texto aqui, é que Jesus curou, Jesus libertou, Jesus mostrou que algumas doenças eram por uma questão maligna, né, na vida da pessoa. A gente encontra isso dentro da Bíblia. E o que me chama a atenção, e ligando esse fato de Jesus aqui, eu não quero enfocar muito na questão da cura e do tipo de cura, mas por que Jesus fez isso? Por quê? Por que Jesus fazia? E assim, esse enfoque de Jesus dentro dessa situação, ele disse assim para nós: vós fareis a obra que eu fiz, e maiores ainda, e maiores ainda. Então, quando ele disse mais à frente para os seus discípulos, e isso vem para nós, é trazendo uma responsabilidade. Eu estava lendo para uma pessoa hoje de manhã, e falei para o Marcelo ali, uma palavra que o apóstolo Paulo fala sobre a unidade no corpo de Cristo, e também dentro dessa palavra da unidade do corpo de Cristo, ele fala algo que me impactou muito, e que eu quero deixar para vocês aqui, que eu estou falando de transferência de responsabilidade, daquilo que Cristo fez, né? Paulo diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Efésios capítulo 4, versículo 6. 5, né? Começa no 5. O 6 diz: um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, o qual está sobre todos, e em todos. Olha o que Paulo diz: em todos, e vive por meio de todos. Efésios capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. E o apóstolo Paulo diz assim: Cristo em nós, esperança da glória, que vive por meio de todos. Agora, vem a nossa responsabilidade, ligando nesse texto de Cristo. Ele curou, ele expulsou o demônio. O que nós estamos fazendo? Se ele vive por meio de todos. Infelizmente, pastor, Deus não está vivendo por meio de mim. Por quê? Por quê? Porque às vezes eu não quero me entregar, às vezes eu não quero negar a mim mesmo. Lá na frente, nos outros capítulos, lá na frente, Jesus fala assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Capítulos à frente de Marcos que nós estamos lendo. E nós não queremos, às vezes, negar a nossa natureza, para que aquilo que Jesus fez continue sendo feito nos dias de hoje. E nós precisamos, como igreja,
Eu preciso, você precisa, nós precisamos entender por que Jesus fez isso. Havia muitas pessoas machucadas, doentes, não tinha médico para aquela época, para aqueles tipos de cura, pessoas possessas, endemoniadas, o inimigo estava tripudiando em cima dessas pessoas, e Jesus vai lá e liberta a vida dessas pessoas. E assim, se a gente continuar lendo o texto para frente, você vai ver multiplicações do pão, né? Cura de um cego em Betsaida, não é? E assim, então a gente vê, né, essa questão da mulher cananeia, sírio-fenícia, que chega com o coração partido, né, e pede por quem? Por sua filha. Uma fé para a família. O quanto a nossa fé está viva em nós, pela nossa família, pelos nossos filhos. E olha que Jesus foi duro com essa mulher. Não é lícito pegar os pães dos filhos e jogar aos cachorrinhos. Ó, gente, você gostaria de ser chamado de cachorro? Né? Olha só. Ela, humildemente, entendia que era mais importante o que ela queria do que trazer à tona a sua arrogância, a sua prepotência ou ofensa. Ela simplesmente dá uma resposta de uma pessoa humilde. Deus dá graça aos humildes, mas resiste a quem? E quantas vezes eu sou soberbo? Quantas vezes você talvez seja soberbo? Quantas vezes talvez não recebemos coisas de Deus porque nos tornamos soberbos? Não é verdade? Ele diz: vai, sua filha está liberta. Vai. Segurança, sentado na palavra, porque Jesus falou assim: ó, eu faço aquilo que eu vi meu Pai fazer. Nada do que eu faço é porque eu decido por mim mesmo. Eu e o Pai somos um. E nós vimos o que Jesus fez pela palavra e pela fé cremos nisso. Mas precisamos tomar a nossa cruz. Precisamos negar a nós mesmos e seguir. E ele mais à frente, ele já estava fora da região da Judéia, do meio dos judeus, né? Encontra uma outra situação. E ele não se abstém dessa situação, né? Da questão do jovem que surdo e gago, travado completamente. É importante a gente observar dentro da palavra alguns detalhes. O verso 32: e trouxeram-lhe um surdo. Não foi o surdo que foi. Não foi aquele paralítico que foi lá e desceu pelo telhado. Não foi. Há muitas pessoas que estão esperando de nós para conduzi-las a Cristo e conduzi-las a uma libertação. Mas muitas vezes nós não queremos, ou as outras pessoas também podem não querer. Mas há muitas pessoas que querem. Mas eu só posso fazer isso crendo que Jesus liberta. Duas curas, duas libertações e outras curas aqui, por pessoas que não tinham condições de pedir: eu quero ser curado, mas foram levados. Talvez você foi trazido aqui nessa noite também. Por algum motivo você está aqui. Porque as pessoas estão chegando ao encontro, né? Ou porque você veio mesmo e falou: Senhor, eu preciso de algo. Então nessa noite, você precisa pensar: o que Deus está me falando nessa palavra? Uma palavra, mensagem que vai ser curta, mas sim, mais uma mensagem para você ir embora. E quarta-feira que vem você está aqui no culto de libertação, na sexta-feira de oração, se você vier.
E no domingo você está aqui de novo na escola bíblica de capacitação, e à noite, e mais uma mensagem, e vai formando esse círculo, esse círculo, esse círculo, esse círculo. E não, eu pergunto, quem é Jesus para você? Porque numa terceira parte, eu quero trazer isso aqui, versículo 27 do mesmo capítulo, do capítulo 8 de Marcos, versículo 27 do capítulo 8 de Marcos. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem diz os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, e outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: tu és o Cristo. E admoestou para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes, pelos sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo, mas ele, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. E chamando-se a sua multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, este salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará deles, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Diziam-lhe também: em verdade vos digo, que aqui estão alguns que não hão de provar a morte, sem que veja chegado o reino de Deus com poder. Jesus agora transfere uma responsabilidade, não só para os seus discípulos, que ele poderia dizer isso à parte para os seus discípulos, mas ele disse no meio da multidão. Sabe por quê? Porque ele confrontou Pedro, ele repreendeu Pedro. Pedro precisava entender que ele tinha uma missão, e que não era da maneira que Pedro falava. Pedro não queria perder aquela preciosidade, né, que curava, que libertava. Então sabe o que quer dizer isso? Que muitas vezes nós focamos meramente na cura que recebemos, nos bens que recebemos, mas esquecemos da maior parte das coisas. Esquecemos do principal, que é a salvação, que é o reino, que é negar a nós mesmos. Por isso, irmãos, que muitas vezes nós andamos fracos, desanimados, perdidos, perdemos a visão do reino. Trazendo essa palavra para os dias de hoje, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo de Deus? Quantos falam em língua? Quantos têm visão e têm revelação? Quantos já oraram por pessoas e foram curadas, mas guardam para si mesmo? Isso é um dom de Deus. E isso é para mostrar não só que Jesus cura e que liberta, mas também para a salvação. Porque é uma declaração no meio de tudo isso, e eu fiz vocês repetirem, e vamos repetir de novo aqui, eu vou repetir de novo para vocês, que diz: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. E ele não faz bem em só falar os surdos e ouvir os surdos ouvir e os mudos falar. Também na questão da salvação, da libertação.
Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade? A verdade é aplicada em nossa vida. Verdade que não é aplicada, não é palavra que vem de Deus. A Bíblia pode ser meramente uma palavra que entra no nosso intelecto, mas ela tem que vir no coração. Por isso muitas pessoas fazem o que eu fiz aqui, só anda caindo. Só anda caindo. Porque a palavra está aqui, a palavra não está aqui. A palavra aqui é a palavra aplicada. E se a Bíblia diz, e Jesus disse, para eu negar a mim mesmo, é hora de negar a mim mesmo. Comece a pensar nessa palavra. Negue o pecado, negue as mentiras, negue os enganos, negue toda a dependência química, seja ela qual for, droga, álcool, cerveja, vinho, negue. Quer servir a Jesus? Comece a tomar uma posição na sua vida, para que os dons venham fluir. Uma vez uma certa pessoa falou comigo assim: eu não entendo, porque Deus me dá visão, me dá revelação. Com toda a sinceridade, eu já peço perdão aqui ao ar, e peço perdão ao Senhor antes de eu pecar, porque eu não falei ainda. Me deu vontade de dar um pombo sem asa na orelha da pessoa. Bandido, sem vergonha, brincando com as coisas do Senhor, brincando com os dons. Não sei por que Deus me usa. Nós não somos escolhidos porque somos bons, não. Não fomos salvos porque somos bons, não, porque somos maus. O amor não escolhe a qualidade da pessoa. Então eu tenho que mais é me humilhar na presença do Senhor, falar: Deus, me ajude. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Negue. Cuidado. Cuidado com o que você faz. Quando eu comecei a falar de cura, é porque Jesus hoje quer continuar curando. Mas Ele quer que os curados saibam que Ele é o Senhor, o Kyrios, o Senhor dos senhores, aquele que salva também, não só cura. E isso é através de nós. Lembra de Efésios 4, que nós lemos lá 6? É através de nós. É através de mim que você vai ver o Senhor. E se você me pegar na minha casa com uma latinha de cerveja, pastor, só está julgando direto aqui? Estou julgando direto, estou julgando tudo. Mas eu estou falando dentro da palavra. Eu já estou falando assim para depois você não me perguntar. Vai falar: mas que Deus é esse? Que Deus é esse? Que Deus é esse na vida dessa pessoa que fala tanto de Deus? Sabe? Através de nós. Eu estou dizendo isso aqui, mas há outras coisas. Há mentira, há um engano. Pessoas que às vezes você não pode confiar, não sabe se está falando a verdade, é mentira. E quando fala a verdade, a gente não acredita, porque até a verdade da pessoa soa como mentira. Sabe, irmãos, nós nos deliciamos com o texto, com esse. O surdo passou a ouvir, passou a falar. Que coisa linda, que coisa linda. Como eu gostaria de ver isso, obviamente, não é? Outro endemoniado liberto. Cá na frente, o cego de Betsaida. Que lindo. Mas e aí? Hoje não acontece isso não. Eu estou orando para o joelho da minha esposa. O médico disse que ela tem que colocar 2 próteses no joelho. Hoje ela já chorou por causa da dor. E essa dor também dói em mim. E eu, lá no meu interior, falo: Deus, e aí? O que o Senhor vai fazer?
Hoje eu joguei a responsabilidade para Deus. E aí, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Eu estou esperando em Ti a cura, uma restituição da cartilagem, ou usar os médicos, não tem nenhum problema. Eu quero um joelho bom. Eu quero um joelho bom. Um joelho bom para não tropeçar como eu tropecei. Para me acompanhar. Mas, irmãos, o que eu estou fazendo para isso? É uma pergunta para mim, para você, o que você está fazendo? Olha, pense nessa palavra. Pense nessa palavra. Vocês são pessoas brilhantes. Aqui tem pessoas com mente brilhante, pessoas com talentos notáveis, pessoas jovens, e uma geração dominada, escravizada. E eu pergunto, você vai esperar chegar aos 50, aos 60 anos, que aí você não está valendo mais porcaria nenhuma? Agora eu posso servir o Senhor porque eu já não aguento mais, meu fígado não aguenta, meu pulmão já não aguenta. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha os maus dias, e diga, não tenho nele contentamento. Uma certa vez, fui orar por uma falecida cunhada minha, irmã da minha esposa. Você já viu aqueles bonecos que ficam na rua, que balança, cheio de ar, que fica assim com a mão assim, ó? Já viu isso? Todo mundo já viu, né? O demônio que estava na vida dela, fez ela assim. Eu com a mão na cabeça, ela rodopiava. Ia para frente e para trás. Igual o João Bobo, sabe o João Bobo que você joga no chão, ele volta, que é boneco, né? E depois eu fui repreendendo, foi ajoelhando, ajoelhou nos meus pés, ajoelhou, e eu repreendi com autoridade, e ela ficou liberta. Pois eu disse para ela, negue-se a si mesmo. E era uma pessoa boa, ela não era, Aura. Se morreu alguém, ela corria para ajudar a família. Se o vizinho estava doente, ela corria para o médico com o vizinho, era boa. Mas tinha um capeta que atazanava a vida dela, que quando a mãe dela estava doente, ela não estava disposta. Ou se a irmã estava doente, não estava disposta. Era assim. E eu disse para ela, filha, firma na presença do Senhor. Firma na presença do Senhor. Abandone o pecado. Para que você vai ficar assim? E há detalhes da vida dela aqui que não convém eu dizer, nem falar e tal, para trás, eu conheço tudo. Quebrou vidraças lá na casa que ela morava lá no Gorete, e era um trem terrível. Mas um dia, a conta chegou. Um dia a conta chegou. Estava no monte, eu e minha esposa. Tempo bom, né, Aura? Que seu joelho aguentava, né? Estava lá no monte do Palmares, orando, eu e ela. Aí o Senhor falou comigo assim, não interceda por ela, não peça por ela, porque o tempo dela acabou, o cálice delas encheu. Pastor Cupertino, irmã Maria, estava com nós, estava eles, Aura, eu, meus meninos. Tinha alguém da família com você? Filho? Juliana. Estavam em Itaoca, do Espírito Santo. E naquela manhã, chega a notícia. Depois do almoço chega a notícia. Jane morreu. Sabe como morreu? Isso depois de uma última coisa que ela fez. Ela contou para a gente antes, né, bem antes dela, claro, antes de morrer, né, bem antes da gente viajar, que ela pegou uma tesoura e ia matar a mãe dela com a tesoura, mas que naquela hora ela pensou, e ela estava com tanta ira,
que ela não desistiu da tesoura e não matou a mãe dela, mas foi lá e pegou o melhor vestido que a mãe dela gostava e picou o vestido todinho. Foi uma forma dela vingar. Naquele dia, ela deixou a mãe dela lá doente com outra pessoa, foi para um clube que tem aqui em Santa Luzia, eu tinha, esqueci o nome dele lá, Vesper, né? Também assim, importa não. E aí com a água aqui, ela caiu para trás. Sabe qual foi a causa mortis? Indeterminada. Indeterminada. Se ela naquele momento ali teve tempo para ela dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, deixa eu ir para o inferno, maravilha. Senão, a gente não pode fazer nada. Por que eu estou contando essa experiência para você? Porque às vezes você está brincando com Deus, achando que Deus é como uma criança que você pode brincar e falar e dizer tudo, não levando a sua vida cristã a sério. E isso pode custar caro lá na frente. Cuidado. Então eu deixo essa palavra para vocês. Pode ser dura, mas é em amor. Pode ser ameaçadora, mas é palavra de Deus. Para que você, a pessoa que Deus quer através de você usar para outras pessoas, quantas pessoas que te admiram, quantas pessoas que te amam, quantas pessoas que estão querendo ouvir de você, olha, vem junto comigo, mas você não pode levar, porque você está no pecado, a sua vida é de pecado, sua vida é uma desgraça, e por ser uma desgraça, você não consegue ser um homem de verdade, uma mulher de verdade, um pai de verdade, um filho de verdade, um irmão de verdade. E você está perdendo uma mãe de verdade, um pai de verdade, enfim. Olhe para Cristo. Olhe para Ele. Ele está pedindo, olhe para Ele. Você, eu, podemos ser o próximo para ver o surdo ouvir, o mudo falar, o cego ver, e o coxo andar. E mais do que isso, vendo pessoas dentro do reino de Deus, negando a si mesmo e servindo ao Senhor com todo o amor e toda a verdade. Deus abençoe, irmãos.